Hoje a gente mergulha num paradoxo, um que está bem no coração da maior polícia penal da América Latina. Eles conseguiram uma vitória que parecia impossível, algo que gerações inteiras sonharam. Mas ao mesmo tempo, lá dentro, alguma coisa muito importante se quebrou. Vamos entender o que aconteceu e como a fraternidade, que é a verdadeira alma da corporação, pode ser reconstruída. Olha, essa frase da nossa fonte chega a dar um calafrio. Ela descreve um silêncio que não é de paz, mas de distância, de desconexão. É um vazio que tomou o lugar da camaradagem, que no final das contas é o verdadeiro colete à prova de balas de qualquer policial no ambiente mais hostil que se possa imaginar. E é aí que a coisa fica irônica, para não dizer cruel. Bem no momento da maior conquista deles, o reconhecimento constitucional que mudou o status da carreira, a moral da tropa foi lá para baixo. Uma vitória para ficar na história, mas que no dia a dia do plantão se transformou numa sensação profunda de perda. Este slide aqui mostra bem esse contraste absurdo. De um lado, a glória, o topo da montanha que foi alcançado. Do outro, uma névoa de desânimo que parece que sufoca o espírito da galera, deixando o ar pesado, a visão turva. Como é que essas duas realidades podem estar acontecendo ao mesmo tempo? Para a gente poder entender essa crise, a gente precisa ir mais fundo, sabe? Chegar na raiz do problema. E a primeira raiz é profunda mesmo. É um esgotamento que não é só do corpo, de horas de trabalho e estresse. É um cansaço que atinge a alma. O que a fonte mostra é que essa mudança para a Polícia Penal foi muito de repente. As responsabilidades de uma hora para outra triplicaram. Só que a estrutura, o apoio, isso não veio junto. Foi uma surpresa operacional que pegou todo mundo de calça curta, deixando a tropa não só exausta, mas pior, se sentindo abandonada num campo de batalha totalmente novo. E essa frase, nossa, ela vai direto ao ponto. O perigo de verdade não são os presos, não são as condições de trabalho. O que está corroendo tudo é o que acontece entre os próprios colegas. É a ferrugem que destrói a engrenagem por dentro. Imagina só o impacto disso. A conversa franca, aquela que é a base da confiança num lugar onde a sua vida depende do parceiro do lado, foi trocada por um relatório administrativo frio. A canetada de um colega agora pode acabar com uma carreira por causa de um errinho, transformando parceiros em possíveis inimigos. E como se não bastasse essa desconfiança, ainda tem outra rachadura gigante dividindo a corporação: o abismo entre os policiais veteranos, os mais antigos, e os novatos que estão chegando agora. É uma fratura que coloca em risco toda a estrutura, ameaçando derrubar tudo que foi construído com tanto sacrifício. De um lado estão os antigões, os engenheiros da trilha. Esses caras não tinham manual. Eles criaram os procedimentos na raça, sobrevivendo a rebeliões, ao caos. Do outro lado, os novatos, cheios de teoria da academia e com a força da juventude. Um lado tem a sabedoria da rua, da experiência. O outro, a energia para fazer acontecer. Mas em vez de uma coisa completar a outra, elas estão batendo de frente. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que se reconstrói essa fraternidade? A partir de agora, a gente sai do diagnóstico dos problemas e começa a olhar para o caminho da cura, que não é fácil, mas é totalmente necessário. Bom, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender uma coisa básica. A união não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. É preciso acabar com essa ilusão perigosa de que existem várias polícias dentro de uma só. O autor bate muito nessa tecla. Essa ideia de polícia da muralha contra polícia do pavilhão não existe. É uma ficção perigosa. A verdade é que todos são um corpo só. Se um braço se machuca, se um setor entra em crise, o corpo inteiro sente. Não dá para isolar o problema. Beleza, então vamos ver na prática o que dá para fazer para reconstruir esses laços. A batalha pela união não se vence em gabinetes com leis novas. Ela acontece ali, no corredor, na guarita, na troca de turno. É uma luta do dia a dia. Então, o pulo do gato é esse, sabe? A solução não vem de cima, não é política. Ela acontece nas pequenas coisas. No café durante o plantão, no aperto de mão na troca de serviço. É sobre escolher conversar em vez de dar uma canetada. É escolher acolher em vez de julgar. E, claro, para isso funcionar, todo mundo tem que fazer a sua parte. Os veteranos precisam ser mentores, abrir essa biblioteca viva de experiências com paciência, e os novatos precisam chegar com humildade, para ouvir, para respeitar a trilha que foi aberta para eles a um custo muito alto. É entender que um lado precisa do outro para sobreviver e ter sucesso. E isso leva a gente para o ponto final.
o que significa de verdade ser a maior polícia penal da América Latina. O título não deveria ser sobre números, sobre a quantidade de presos. A verdadeira grandeza está na conduta, na união, na ética da tropa. Para fechar, fica essa reflexão muito poderosa do autor. A força de um policial não está na arma que ele carrega, nem na altura da muralha que ele vigia. A força de verdade está na mão estendida ao parceiro de farda. Essa é a base, e essa é a única forma de fato, ser a maior polícia.